Pode sentar. Que bom ver o povo de Deus na sua casa. É muito bom vermos o povo de Deus cultuando este Deus maravilhoso, Deus soberano. Você pode abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Vamos ler alguns versículos, começando com o primeiro. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu a Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, né, gente? Até arrepia. Respondeu Abraão: Deus provará para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, ou colocou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar e em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Até aqui, depois a gente vai ler. Coloca as tuas mãos no teu coração. Você está com a Bíblia aberta, mas também abra agora o seu coração e a sua mente, para que esta palavra possa penetrar e encontrar guarida nos teus corações, nos nossos corações, no teu coração. Por isso, Pai, nós agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo. Agradecemos, ó Pai, pelo poder do Deus único, vivo e verdadeiro. Aquele Deus que jamais mata os nossos sonhos, mas Ele está aqui para realizá-los conforme a vontade dEle. Obrigado, ó Pai, pelo Teu grande amor, teres enviado Jesus, o Teu Filho amado, que reconquistou o homem pela cruz do Calvário. Nós queremos agradecer também por este momento, quando iremos expor a Tua palavra. Somente Deus faz aquilo que é incomum, e por isso nós queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu pus o tema: só Deus realiza o impossível. O impossível quer dizer aquilo que é possível, o homem pode realizar, daí não vem de Deus. Mas o impossível aqui, quando todas as forças humanas, ou a sabedoria humana cessa, aí entra o que? O impossível. Quando dizem não dá mais, como já ouvimos esta irmã,
que devia ter sido operado já no domingo, mas ficou 3 dias porque não tinha vaga, porque Deus queria realizar o impossível para tocar os médicos, para tocar os enfermeiros, para dar a resposta a essa igreja que tanto ora e é fiel nas orações. Então, muitas vezes nós não entendemos por que uma pessoa que sofreu essa pancada na cabeça precisa ficar 3, 4 dias e não tinha lugar para não ser operada. Aí vemos, isto é vivermos realmente pela fé. E nós temos aqui, eu pus, primeiro ponto, obedecendo pela fé. Nos diz em Gênesis 12, onde Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua parentela, da casa do teu pai, dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora imagina só um homem bem estabelecido, com riquezas, com a família, com tudo o que precisava, com os parentes, e Deus agora fala, sai. E eu vou de lugar, mostrar um lugar. Isso significa sair do natural para entrar no sobrenatural. Fala comigo, no sobrenatural. E depois ainda ele nos diz então, vou te dar uma grande nação. Como é que dar uma nação? Primeiramente uma terra que ele não conhecia, deixando aquilo que ele conhecia, tinha aquilo que era palpável, para o invisível, pela fé. Mas agora ele diz, eu vou te dar o quê? Uma grande nação. Mas a esposa era estéril. E Deus simplesmente, Abraão fala, eis-me aqui. Abraão obedece pela fé, ele vai. E ainda diz, você vai ser pai de multidões, quando a esposa não podia gerar filhos. Notem só, isto é viver pela fé. Isto é depender deste Deus maravilhoso. Deus não mata jamais um sonho que Ele colocou no seu coração para dar para o seu povo. E ainda diz mais, vou abençoar todas as famílias da terra. Ele queria dizer, primeiramente você vai me honrar, para depois você receber a honra. Primeiro você obedece pela fé, aí você verá o que eu sou capaz de fazer. E foi o que Abraão realmente fez. E ele tinha nada menos do que 75 anos de idade, quando ele recebeu esta promessa, que ele seria pai de nações. E aí nós vemos, passaram-se mais ou menos 45 anos. Isaac já nasceu, já tinha 20 anos mais ou menos, porque não era uma criança, porque ele carregou a lenha do pai, nos diz a Bíblia. Então passaram-se 45 anos, aí Deus aparece para Abraão novamente e diz, agora é o seguinte, oferece o teu único filho. Eu gostaria de perguntar a você, o que é mais importante na tua vida? O que é tão importante na tua vida? O mais importante, ofereça isso para Deus. Agora imagina só, e a fé de Abraão é levada ao extremo. E Abraão, ele não questionou. Isso significa obedecer pela fé. Quando nós... Obrigado. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, obedecer é imediato. A resposta poderá vir depois. Mas Abraão falou, eis-me aqui. E ele nos diz, então, ele não questionou, não pediu uma explicação sequer. E ainda diz mais, levantou-se do descanso na madrugada, rachou a lenha e pegou seu filho, provavelmente não conversou com a esposa, porque a esposa já ia pôr uma mão, não as duas mãos, e agarrar o filho. Note que dependência de Deus ele tinha. Como ele era um livro aberto, assim como tenho aqui a Bíblia aberta, assim era o coração de Abraão em relação a Deus. A fé de Abraão estava alicerçada realmente alicerçada em Deus unicamente. E Abraão então disse aos seus servos, esperem aqui, após adorado, eu e o rapaz voltaremos. Notem só, ele sai da parentela agora, ofereça o teu filho,
E aí ele fala, depois de caminhar 3 dias, ele não sabia, ele viu de longe, ainda era longe para chegar no local. O que ele começa a dizer? Simplesmente eu e a rapaz vamos voltar. Depois que nós adoramos a Deus, depois que nós vamos oferecermos o holocausto, aí nós vamos voltar. Isso significa realmente uma fé tremenda. Uma fé somente quem tem uma íntima comunhão com Deus. Aquele que vive na presença de Deus. E nos momentos mais cruciais da nossa vida, nós precisamos lembrar das palavras proféticas, mas também profetizar, conforme ele fez. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício, diz o versículo 8. É uma convicção quando nós honramos a Deus e sabemos que Deus vai permanecer Deus. E ainda mais, Abraão foi lá, simplesmente pegou seu filho Isaque, aqui fazendo de conta que é Isaque, tá? E fez o holocausto, colocou a lenha, amarrou Isaque, aí ele foi lá e já tinha mais uma coisa preparada. Agora você imagina só você fazer isto com a pessoa que você mais ama, o teu filho ou a tua filha. Aí nos diz a palavra de Deus que ele pegou o cutelo e simplesmente estava pronto para realizar o sacrifício. Abraão, não toque no rapaz. Eis-me aqui. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Mais ou menos isso aconteceu. Só que era uma pessoa de verdade. Eu apenas coloquei um boneco. Isto é Deus. Ele muitas vezes permite que a gente vai ter as últimas consequências. Até o ponto final da nossa fé, para podermos crescer. Amém? Se você crê nisso, aplaude esse Deus maravilhoso. Amém. Quando nós obedecemos pela fé, nós jamais seremos humilhados por Deus. Deus devolve aquilo que nós semeamos. Não estendas a mão sobre o teu único filho. Eu posso imaginar, enquanto Abraão estava subindo de um lado do morro, das montanhas, Deus ia por outro lado enviando o cordeiro, que antecipou o local, onde seria sacrificado em seguida. Isto é Deus, gente. Nós vamos para um lado, mas Deus sabe como antecipar e chegar aonde nós pensamos em chegar. Deus sempre está na nossa frente. Deus sempre honra quando nós obedecemos pela fé. Deus proverá, meu filho. Notem que pergunta. O filho com a lenha nas costas, o pai com o fogo, com o cutelo, e o próprio pai falando isto para o filho. Mostra como Deus é fiel, como Deus é poderoso, como Deus é grande na sua misericórdia, como Ele honra aquilo que Ele promete aos seus filhos, como Ele promete aquilo que Ele cumpre aquilo que Ele promete para a sua igreja. Amém? Deus proverá. Eu quero dizer a você, aquilo que você está orando, aquilo que você está intercedendo, aquilo que está no seu coração, o desejo, Deus está dizendo, hoje à noite eu vou prover para você. Eu não sei se é na casa de uma doença, se é num desemprego, problema de casamento, se é finanças, se é incerteza, ou se é desânimo, Deus está dizendo, eu vou prover para você. Aquilo que você precisa, aquilo que você está sonhando, aquilo você vai receber em nome de Jesus. Somente Deus realiza o impossível. Fala para o teu vizinho, somente Deus realiza o impossível. Amém? Em segundo lugar,
deixando registrado as nossas marcas, primeiramente obedecendo pela fé. Aí Deus realiza o impossível. Mas quando nós entregamos, primeiro nós precisamos entregar. Foi no caso de Abraão. Ele entregou o quê? O melhor que ele tinha. Assim como Deus Pai entregou seu Filho Jesus. Nos diz em Coríntios 9 o seguinte, que Jesus era rico e se fez pobre para nos enriquecer. Este é o amor do Pai. Quando nós ouvimos a voz do Pai, ela é inconfundível. Sacrifica, ofereça. Eu quero aqui fazer aplicação no primeiro ponto. Se você quer receber algo que você nunca recebeu, então ofereça a Deus aquilo que você nunca ofereceu. Se você quer receber, primeiro honre a Deus da maneira como você nunca honrou, para você receber aquilo que você precisa ou aquilo que vai te realizar. Em segundo lugar, deixando registrado as nossas marcas. Do 14 ao 16 nos mostra o seguinte, a palavra de Deus. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E lhe disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho. Primeiramente entregarmos o melhor para Deus, porque aí Deus devolve. E todas as vezes, quando você entrega para Deus, você pode ficar seguro. Eu quero compartilhar uma experiência, para alguns já compartilhei. Já levei 31 anos para casar. Aí o que aconteceu? E logo ela ficou tão mal, parecia que ia morrer. Chegamos em Londrina e não encontramos um médico sequer. Ela estava deitada na cama, me pus de joelhos, doeu. Mas eu falei, Senhor, estou apenas começando a viver a vida de casado. Era algumas semanas, mas ela é tua, ela te pertence. E nós não encontramos um médico em Londrina, conhecido, de experiência, para vocês terem uma ideia. Assim que eu entreguei, logo ela pediu comida. Logo ela levantou e estava curada. Porque, notem, quando nós entregamos aquilo que nós mais amamos, pode doer, mas quando entregamos, nós nunca perdemos. Quando entregamos nas mãos de Deus, sempre estaremos seguros. E aqui então diz, primeiramente, fica registrado na memória que Deus proverá o impossível. Abraão foi lá e deu o nome daquele monte, o Senhor proverá. Notem aquilo que nós queremos deixar para a nossa descendência, para a nossa família, para as pessoas conhecidas. Algo assim, uma marca registrada. Como dizer, esta é a minha comunidade, este é meu local. Aqui eu quero deixar registrado minha marca, da minha família, da minha descendência, dos meus netos, bisnetos. Porque Deus realiza o que é o impossível. Pastor Arthur ministrou domingo, quando nós temos a identidade, que somos filhos de Deus. Então nós temos aquela certeza, temos aquela convicção, que o impossível vai acontecer, porque somente Deus pode fazer. Em segundo lugar, fica registrado na memória a voz do Pai. Quando Deus falou com Abraão, em Gênesis 12, ele falou, eis-me aqui. Depois, novamente, Deus fala com Abraão, vai para fora, saia da tenda. Ele falou, eis-me aqui. Ele olha para os céus. Agora, novamente, com Isaac, 2 ou 3 vezes. Deus vem com a sua voz amorosa, Abraão, Abraão, e ele, eis-me aqui. Para ele já não tinha mais empecilhos, porque a confiança era tão grande para com Deus, ele falava, eis-me aqui, e eu estou aqui à sua disposição. Aí fica registrado a voz do Pai. Eu me lembro, por isso é importante,
você lembrar das coisas boas. Eu tinha 6 anos quando perdi meu pai. Mas antes, eu tive um momento muito especial. Quando eu quis prender meu irmão, eu cortei um dedo com meu pé numa tampa. Caiu, o dedinho pequeno não tenho. Ó, foi. Aí nós fomos para o hospital. Ele só falou assim em cima do cavalo e só falou assim, segura meu filho. E lá fomos galopando. Mas foi uma experiência que eu não esqueço. Porque estava agarrado com meu pai. Eu ouvi e hoje ainda eu ouço, se eu paro assim, a voz do meu pai, segura meu filho, que vai dar tudo certo. Note quando nós ouvimos a voz do Pai, a voz de Deus, porque ela é inconfundível. Em terceiro lugar, fica registrado na memória o local do impossível, o monte de Deus. O monte de Deus significa que Deus realiza o impossível. Até hoje é nominado o monte de Deus, o monte do Senhor. Quer dizer, um local que nós precisamos deixar. Em quarto lugar, fica registrado na memória as promessas de Deus. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, no versículo 18. Quer dizer, como você obedeceu pela fé, todas as famílias da terra serão o que? Abençoadas por causa de você. Note, quando uma pessoa obedece pela fé, são multidões que são abençoados, depois vai de geração em geração. Por isso é importante você dar o sim, para você obedecer pela fé à voz de Deus. Porque os teus filhos, teus netos no amanhã, eles vão dar sequência. Eles sabem que Deus existe, que Deus faz o impossível, que somente as coisas difíceis é com este Deus maravilhoso. Fica conosco aquilo que nós mais amamos, nós voltaremos, porque ele profetizou naquele momento. Deus vai providenciar para si um cordeiro, meu filho. Note, o cordeiro, para si, meu filho. Ele tinha tanta convicção que nos diz em Hebreus 11, ele tinha tanta certeza pela fé, você pode ler isso em casa, onde ele diz assim que ele tinha tanta convicção, ele iria imolar o filho, matar o filho, porque Deus iria ressuscitá-lo, porque ele cria nas promessas, como é que vai ser pai de nações, e ele falou, vai ser por meio de Isaac, não vai ser por meio dos teus servos. Ele tinha uma intimidade com Deus, isso quero transmitir para vocês hoje, ouçam a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, ele ouve a sua voz. Não é quando nós falamos com Deus, não. Ele quer falar realmente conosco. E fica conosco aquilo que nós, o que mais amamos. Gostaria de perguntar, o que você mais ama nesta vida? Entrega. Se você entregar, você não vai perder. Amém? Fala para o teu vizinho, entrega. Não resista à voz de Deus. Vamos entregar. E fica conosco aquilo que nós mais amamos. E nos diz então a palavra que eles retornam juntos. Em último lugar, terceiro ponto diz, quando obedecemos pela fé, colhemos aquilo que nós semeamos. Nós sempre semeamos aquilo, aliás, colhemos aquilo que nós semeamos. Diz no 17 e 18, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu quero falar um pouco primeiramente sobre obedecer. Por que hoje existe tanta rebeldia?
Porque os pais não colocam limite para os filhos. Não tem hora para sair, não tem hora para chegar. Isto na minha época não existia. E quando um aluno vai para a escola, e lá ele recebe o castigo, quem você como pai ou mãe apoia? O teu filho, tua filha ou os professores? Se você for contra os professores, você está dizendo simplesmente não precisa respeitar as autoridades. Depois chega no serviço, não respeita o patrão. Acha que sabe mais. Talvez pode até saber mais. Mas você está no serviço porque você precisa. Então é para obedecer. Vem na casa de Deus, o que acontece? Não respeita os líderes. Porque não aprendeu, não recebeu limites. Por isso a polícia tem tanto trabalho no Brasil lá fora. Só vamos falar do nosso país. Por isso que ele tem tanto trabalho. Porque os jovens não têm limites. E aí nos diz então a palavra, mas Abraão sabia. Ele tinha limites. Ele colocou limites também para o seu filho. Se nós olharmos depois, Abraão, então simplesmente ele semeou o melhor e recebeu o melhor. Quando você vê um jogo do Brasil, quando canta o hino nacional, desculpe a expressão, pareciam umas vacas masticando chicletes. Porque não aprendem na escola a reverência e nem sabem o hino nacional. Notem como os pais, os professores, tudo isso caminha para a destruição, para não obedecer ninguém. Para acontecer aquilo que aconteceu em Londres essa semana. Quer dizer, não há limites. E Abraão semeou o seu filho e recebeu nações. Que maravilha! Quando ele entregou seu filho, Deus falou, você vai ser pai de nações. Porque ele entregou o melhor e recebeu o melhor. Eu te abençoarei por onde passares. Como Isaac foi abençoado. Notem só a história quando Isaac, nos diz a palavra no capítulo 26, Isaac na terra dos filisteus, 26 eu vou ler. Sobrevindo uma fome na terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habitarei nela e eu serei contigo, e abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras, conforme o juramento que eu fiz com Abraão. Quer dizer, ele sabia o que Deus havia falado para Abraão. Enquanto as pessoas morriam de fome, nos diz o versículo 26, 12 e 13. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Notem por quê. Ele tinha um pai que ele entregou o melhor. Isaac viu tudo isso. Isaac acompanhou. E Abraão compartilhava com Isaac as coisas boas. E ainda tem mais. Eu certamente multiplicarei a tua descendência. Frutos. Nós estamos vivendo 2015, o ano dos frutos. E eu creio que no domingo Deus vai fazer uma grande colheita. Por isso, Pai, pode aplaudir, porque é importante que você convide as pessoas, busque as pessoas aonde elas moram, doe o seu tempo para que elas venham e sejam salvas, porque essa é a da vontade de Deus. Certamente multiplicarei a tua descendência. E o que Deus quer que a sua descendência, ela nasceu para mudar o mundo e não para o mundo.
Os pais falam, os filhos são criados para o mundo. Não, o meu não foi. Foi criado para mudar o mundo. E isto é da vontade de Deus. E continuando, quando os times entram em campo, aí tem uma foto, né? Ó, aí, pode aplaudir. O que eu quero ensinar? Poucos aplausos, mas não é para mim, foi para Deus, viu? Tá? Ó, quando multiplicam a sua descendência, o que acontece? Quando eles entram em campo, eles cada um leva uma ou duas crianças. Por quê? Isso é com qualquer time. Pode ser do Corinthians, pode ser do Palmeiras, do Santos, Flamengo e tal. O que acontece? Para que eles se tornem torcedores desse time. Assim Deus está dizendo neste texto. Que a sua descendência vai o quê? Seguir os teus passos. A tua descendência vai o quê? Simplesmente diz o quê? A tua descendência vai conquistar o quê? As cidades. A cidade significa a expansão do reino. Rolândia é um lugar do avivamento. Rolândia não é lugar de fechamento de empresas, não é do desemprego, não é o lugar da maconha, da muamba. Não, nós precisamos profetizar que Rolândia é um lugar do avivamento, da prosperidade, que Deus vai trazer mais firmas, que Deus vai trazer mais alternativas para empregos na nossa cidade. É desta maneira, porque aqui nós residimos. E nós queremos conquistar que as trevas se dissipam, nos diz a palavra de Deus, e que a luz de Jesus entra cada vez mais, para que a cidade possa progredir, para que as cidades possam ser conquistadas pelo poder e no nome de Jesus. A tua descendência vai avançar no reino. Amém? Pode aplaudir mais uma vez. A tua descendência, fala, vai conquistar a cidade, vai avançar no reino. Você imaginou? Por quê? Eles vão entregar a construção, sexta-feira está programado, completinha. Se nós tivéssemos marcado encontro com Deus para anteontem, hoje, nós não podíamos ter usado. Note como Deus ama esta comunidade, como Deus orienta, fala com os pastores, com os líderes da equipe, para planejar as coisas. Então, quarta-feira, para quem quiser participar, nós vamos estar orando. Quarta-feira à noite, nós vamos subir a rampa, né? A rampa da avenida, para honrar e glorificar a Deus. Vai ser um tempo único, mas nós vamos orar. Nós vamos engrandecer o nome de Deus. Porque as promessas de Deus, elas são invioláveis. Eu me perguntei também, geralmente não tem mais lugar, e daí se constrói. Aqui é o contrário. Note que Deus faz do jeito dele. Enquanto Abraão ia por um lado, ele ia por outro, providenciando o cordeiro. Aqui nós temos as 10 salas. E em cima agora o espaço. Porque Deus vai trazer aquilo e inverteu as coisas. Amém? Esse é Deus. Porque Ele não envergonha ou humilha o seu povo. Só Deus realiza o impossível. O que você precisa o que Deus precisa realizar na sua vida essa semana? Para quem você olha nas horas difíceis? Para o problema, ele aumenta. Mas se você ergue os olhos para o céu, como foi com Abraão, aí as coisas, os gigantes diminuem, os problemas diminuem. Por isso sempre olha para Jesus. Olha para este Deus maravilhoso. Abraão deixou o visível para confiar no invisível, pela fé. Qual é o teu Isaac? O que ainda você está segurando? Onde ainda você está com o coração duro, como o Igor falou hoje? Para que Deus possa abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas.
entrega aquilo que você não entregou até hoje. Não esconda. Seja fiel a Deus. Não é questão dos pastores. O qual é o teu Isaac? Aquilo que você mais ama. Aqui olhando para os pais, eu vejo muitos, só tem um filho. Eu imaginei, como eu também, ele é deitado no lugar. Note, mas ele confiou, este é Deus. O que você está edificando para Deus? Abraão edificou um altar no lugar, Deus proverá. O que você vai deixar edificado aqui, nesta comunidade? Na casa de Deus, para as suas gerações, para as pessoas que chegam. Qual é a marca que você vai deixar registrada? O que a descendência vai falar no amanhã? Para você, para os outros, quando você já está na eternidade. Meu pai, minha mãe, meu avô ou minha avó fizeram isto, fizeram aquilo, criaram raízes, serviram na casa Siloé, serviram na casa de Deus. E por último, o que você está semeando? Abraão ofereceu o melhor. Pode ser seu tempo, sua família, ofertas, dízimos, a oração. No reino de Deus, muitas pessoas oferecem limpando a comunidade, limpando o espaço, limpando lá na sede. Ofereça para Deus o melhor e você vai receber o melhor. Honre a Deus e Deus vai devolver esta honra também para você. Amém? Vamos ficar em pé? Declare isso. Acredite nessa palavra, amados. Nosso Deus é Deus extraordinário. Creia no extraordinário, amados. Deixe o natural. Ele já existe. Creia no extraordinário. Vamos acima, acima. O Senhor tem o mais para as nossas vidas. Pai, nós queremos agradecer. Nós queremos te louvar, te bendizer. Porque o Senhor tem se mostrado o grande Deus. Pai, obrigada, obrigada que nós lemos na Tua palavra tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigada que nós podemos vivenciar isto hoje.
O Senhor reservou isso para nós hoje, Senhor. Vivenciarmos tudo que o Senhor fez, todas as suas promessas, todos os seus projetos, Pai. Obrigada por sermos essa geração que estamos aqui para desfrutar o extraordinário, Pai. Obrigada porque o Senhor tem ensinado através da Tua palavra que nós precisamos crer e cada vez mais crer que Tu és o soberano, Tu és o grande Deus. Pai, obrigada porque o Senhor tem nos escolhido para sermos Teus. Obrigada que o Senhor tem ajudado a nossa mente a acreditar que Tu és o grande Senhor. E nós queremos render-te toda a honra, toda a glória, somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero só completar.